Você está na TV Canção Nova e este é o programa Em Pauta. O meu nome é Rafael Leal e estamos conversando sobre arruaças mantidas em nome da democracia, a ausência do poder público. E é exatamente isso que fez com que a nossa equipe fosse para as ruas e perguntasse para as pessoas: você acha que as manifestações ficaram violentas pela ausência do poder público? Vamos ouvir a opinião dos nossos entrevistados. Eu acho que as manifestações ficaram mais violentas porque o povo brasileiro está mais violento diante da não resposta do governo, das autoridades competentes às irregularidades. Então, uma vez que você tem uma irregularidade, ela não é corrigida, ela não é penalizada, você gera revolta e a revolta gera violência. Não, a violência faz parte da nossa cultura mesmo, faz parte do Brasil. O Brasil é assim. É violência dos dois lados. Sempre. O governo sempre foi ausente. Eu acho que os manifestantes são ótimos, sem violência. Mas se você tiver um problema, vai para as ruas. Mas sem violência, porque isso não adianta nada. Não é a ausência do poder público, mas a partir do momento que as autoridades começam a perder o controle sobre as pessoas, aí sim eu já acho que é a ausência. E mesmo quando eles se mobilizam, eles não conseguem restringir a ação dos vândalos, dos manifestantes mais exaltados. Então eu acho que, de certa maneira, é assim. O poder público, ele está muito longe daquilo que todo mundo espera, né? Então é o seguinte, eu acho que ele deixou de fazer o papel dele na sociedade, né? Então eu acho que aí está entregue, né, para a população, né? Mais uma vez ficou aqui, né, a maioria das pessoas concordando com a ausência do poder público e, no caso, a favor das manifestações. Alguma consideração a respeito, Primoso? Não, eu diria, apenas ampliando, que seria em todos os níveis. Não vamos começar só pela presidência ou governador, etc. Em todos os níveis está faltando justamente essa compreensão das aspirações e estratégias para canalizar essas energias, porque no fundo são energias, embora destrutivas. Então falta, vamos dizer assim, canalizar essas energias. Agora, eu ainda acrescentaria uma coisa, além da ausência, uma certa desmoralização de certos, eu diria, estagmentos ou de certos níveis, não é, do poder público. No sentido assim, decepção, por exemplo, você faz um processo assim com uma cobertura sensacional para o mundo inteiro durante um ano, e terminou como? Aí vem a desilusão. Ué, quer dizer que não aconteceu nada? Foi tudo mentira, foi armação, aí entra um novo juiz, aí troca tudo. Quer dizer, isso dá um descrédito. A mesma coisa, certas figuras que estão assim na cabeça, na realidade não deveriam estar na cabeça, deveriam estar na cadeia. E assim vai. Então isso cria uma desilusão muito grande, colocou muito bem o professor Rodrigo, né? É uma certa desilusão desse tipo de política. Agora, vamos acabar com tudo? Não, vamos repensar, vamos aproveitar as oportunidades, justamente na época agora de eleição e tudo. Só que agora já começa, só se pensa em propaganda, marketing político, não é? Ora, não, tem que enfrentar os problemas da educação, da saúde, e não está sendo enfrentado, né? Educação, saúde, porque tudo isso requer muitos recursos e requer tempo, e requer vontade política de resolver, né? Agora, o senhor tocou num ponto interessante também, essa questão do marketing, né? Então, às vezes a gente pode, sei lá, ficar até com um certo receio de um marketing bem feito, de forma que essas situações sejam esquecidas pela sociedade. Rapidamente. Exato. Existe é possível que isso ocorra através de tantas manifestações, né, uma atrás da outra, seguidas? É possível que isso ocorra nessa eleição novamente? O que o senhor acha, Rodrigo? Eu penso que não. Veja bem, o marketing, hoje você não escolhe um candidato, você escolhe uma caixa de sabão. Porque você tem lá grandes publicitários, grandes agências que transformam candidatos em candidatos desconhecidos em grandes celebridades da política. Gente que nunca apareceu, aparece no outro dia como se já estivesse há 10, 20, 15 anos na política. Então,
Transformam heróis em bandidos e bandidos em heróis. É verdade. Né? Então, a população já percebeu isso. A população já olha com desconfiança para esse tipo de produção eleitoral. Portanto, a esperança que a gente tem é que as pessoas possam se voltar, né, para a política local, mais próxima da sua casa, mais próxima do seu trabalho, com pessoas que eles conheçam. Né? Agora, para isso nós precisamos fazer uma reforma política. E alguns pontos são importantes que eu vou abordar aqui. Primeiro, política não pode ser carreira profissional. A proposta, no máximo 2 mandatos políticos. Seria o ideal para que no Brasil nós não tivéssemos carreirismo político. Segundo, que as pessoas pudessem ter candidaturas avulsas. Em Nova York, o prefeito não pertence a nenhum partido político, porque aí você não fica sujeito a entrar em esquema político partidário. Você voluntariamente pode ir lá e se registrar no TRE e ser candidato. Terceiro, o financiamento de campanha. Que num primeiro momento as pessoas acham que o financiamento público é um absurdo, mas se você financiar aquele que não tem condição de ser candidato e não deixar que grandes corporações econômicas financiam os grandes tubarões da política, talvez aí nós tenhamos uma representação mais democrática e mais equilibrada. Passa por aí, certo? Eu penso que essas manifestações vão deixar bem claro que a mudança política tem que ser feita. A presidente, num primeiro momento, quis fazer a reforma política. Eu não sei se foi uma julgada de marketing, mas ela foi barrada pelos representantes políticos no Congresso Nacional, não aceitaram. A população ficou indignada. Vamos ver como é que a gente vai trabalhar essa questão aí. Mas uma reforma política tem que ser feita com urgência para o bem desse país. Agora, Frei, o que o senhor acha, uma pergunta assim, de o povo ter maior controle sobre a maneira como o político eleito vai exercendo o seu mandato? Ou seja, dar uma freada, dar uma, eu diria, eventualmente até colocar simplesmente um empecilho, não é? Legal, não. Tantos milhões de assinaturas, não está cumprindo a sua missão, cai fora. Não é? Eu acho que se não for por aí, que democracia é essa? A Constituição começa, todo o poder emana do povo, por ele exercido, e que deixa por um certo tempo alguém representar gostei, não é? Então, eu acho que passa por aí. Um dia nós chegaremos lá, quando eu não sei, mas que o povo possa realmente julgar um certo exercício, sobretudo os que são reeleitos, e que possa realmente dizer, chega, agora chegou. Não é? Na verdade, a questão da perpetuação desses nomes, né, que é uma coisa quase que cartorial, né, hereditária, né, capitania hereditária, né, filho de fulano, de ciclano e beltrano, então são as mesmas famílias na política. A representação direta, isso que o senhor está falando, Frei, que é o que a gente chama de representação direta, que nós tivemos na Grécia, que a gente tem lá na Suíça, evidentemente em proporções menores, geograficamente menores, mas passa por aí. A sociedade ter o controle do parlamentar, daquilo que ele faz, e poder, através de uma quantidade de assinaturas, poder retirar aquele cidadão dali, da mesma forma. Mas hoje nós temos um aparato jurídico que cria barreira. Nós tivemos aí o início, né, da ficha limpa, que depois caiu. Criaram tantas maneiras de fugir da ficha limpa, que hoje a ficha limpa só se o sujeito, assim, em última instância, é que ele pode deixar de ser candidato. Né? Então, quer dizer, a representação direta, horizontal nesse ponto, ela tem que ser uma proposta que tem que ser utilizada pela população, e a classe política vai ter que aceitar, porque senão nós corremos o risco até mesmo de uma guerra civil a longo prazo. Agora, a gente falou muito por parte dos eleitores, agora por parte dos governantes. Será que eles estão muito preocupados, Frei Moser, com a sua própria reeleição e se esquecendo da sociedade? Infelizmente é uma doença, é uma patologia, né? E aliás o Papa Francisco diz que até dentro da igreja tem carreirismo, né? Então imagina na política, ou seja, só pensa na sua reeleição. Isso não estou falando de presidente nem nada, em todos os níveis você vê a mesma tentação.
E é uma tentação lá do início, né, do livro do Gênesis, da serpente, que diz, sereis como deuses, eleja-se, e daí você faz o que bem entender. Eu acho que realmente é uma tentação, e aí vem o trabalho da igreja, conscientizar mais o povo, para, como o senhor diz, no nível local, ter representantes. Onde é que estão as associações de moradores? Onde é que estão os sindicatos, etc. Estão todos absorvidos pelo governo, né? Cooptados, então, né? Exato, cooptados. Então, nesse sentido, uma conscientização, não é? Para que a gente vá transformando essa realidade de tal forma que, de fato, o governo seja do povo. Agora, outra coisa que me parece importante nesse particular, a igreja, ela no começo apoiou, a CNBB apoiou as manifestações, como todo mundo, e houve mesmo personalidades da igreja que disseram, eu vou na próxima passeata, mas depois começou a haver esse desequilíbrio e então todo mundo retirou o seu time, não é, de campo. Mas, de qualquer forma, há uma grande hesitação. Como proceder? Por um lado, você não quer ser antidemocrático, por outro lado, isso não é democracia, não é? Então, fica a grande interrogação. Como conscientizar as pessoas para refletir profundamente o quadro que nós estamos, com imparcialidade, sem preconceito, o que nós podemos fazer para contribuir para criar uma nova realidade? Não é? Exatamente. Agora, com relação a essa questão dos atos violentos, dessa promoção dos atos violentos, será que isso é uma forma também por parte dos políticos, né, dos governantes, uma perpetuação do poder, ou seja, incentivar para que esses atos violentos continuem, de forma que você enfraquece o verdadeiro sentido da manifestação e acaba fazendo com que o governo tenha a atitude A, B e C e acaba gerando um ato promocional do próprio governante? E isso foi muito utilizado nas manifestações quando alguns partidos políticos de esquerda tentaram tomar rédea sobre o movimento e foram profundamente criticados, vaiados, em alguns casos até agredidos, algumas pessoas desses partidos políticos, né? Tentaram ter a hegemonia do movimento para tirar proveito. E isso ocorre também do outro lado, da oposição, né? Que também tenta dizer quanto pior, melhor, porque aí nós vamos tirar proveito. E aí fica aquela interrogação que o Frei colocou. A mando de quem? E quem são essas pessoas? Que muitas vezes podem estar por detrás ali, não manifestantes, não anarquistas, né? Mas algum outro sentido político. Nós tivemos no Rio de Janeiro flagrantes, né? Que foram inventados pela polícia para poder prender determinadas pessoas. Prenderam pessoas que não tinham nada a ver. O rapaz está passando na rua com a mochila, foram lá, pegaram ele, enquadrado numa lei, deram flagrante. Quer dizer, despreparo da autoridade e deixando essa interrogação. A mando de quem, a interesse de quem, que o Frei muito bem colocou aqui, estariam essas ações sendo cometidas, essa violência? É um teatro ou são realmente pessoas que querem, através da violência, ter o seu reconhecimento político? Agora, com relação também a esse silêncio, Frei, que o senhor está falando, de pessoas que se mobilizaram a favor, depois retiraram o time de campo, que leitura a gente pode fazer dessa situação, né? O porquê desse silêncio? Aí pode ter várias interpretações. Uma delas seria uma certa prudência no sentido, não vamos precipitar o nosso julgamento, vamos observar um pouco melhor para poder tirar conclusões. Uma segunda seria um certo receio, né, de você apoia alguma medida que na realidade depois vai se mostrar como insatisfatória ou então até prejudicial para o andamento da sociedade. No fundo, eu acho que por parte assim da nossa igreja, em grande parte nesse sentido assim, vamos observar um pouco melhor, não é, para ver para que direção vai caminhar. Agora, a igreja não vai ficar em silêncio, não. Ela nunca fica. Ela vai devagar, mas chega um certo momento, ela vai tomar uma posição, não tenho dúvida nenhuma. Quer falar alguma coisa a respeito? Veja, algumas coisas também são importantes a gente lembrar. A questão de uma sociedade muito heterogênea, como é a nossa hoje, de certa forma, alguns aspectos deixam de existir, né? Algumas tradições, por exemplo, como a família, como o trabalho, né? Como a própria igreja, que tem uma parcela importante em equilibrar esses
essas contradições, isso a gente tem que situar bem. É necessário o retorno de uma família forte, né? de um trabalho onde as pessoas discutam os problemas da sociedade. Hoje as pessoas só querem receber o seu salário, o seu rendimento, e numa sociedade consumista, né? Gastar o seu dinheiro, consumir bens materiais, né? E uma falta de espiritualidade muito grande das pessoas. Então, esses elementos, até pouco tempo atrás, eles faziam com que as pessoas refletissem nas suas ações. E agora deixaram, né, como a sociedade está muito heterogênea, fez com que as pessoas deixassem de levar esses elementos que a gente chama de elementos tradicionais em consideração. Eles, na verdade, funcionavam como uma censura na individualidade das pessoas. Bom, nosso Talvez aí só uma coisinha, seriam as mediações que estão faltando, né? Mediações para canalizar as aspirações e, ao mesmo tempo, buscar soluções. Nosso tempo passou, se esgotou, nosso programa está acabando, então eu quero pedir aos nossos convidados, Frei Moser, por favor, as suas considerações. Nós ficamos sem resposta, nós ficamos com as arruaças, com muitas interrogações e sem resposta. Eu acho que isso é uma posição inteligente, não é? Porque não podemos precipitar um julgamento, não é? Muito menos indicar soluções, porque parece-me que tem raízes mais profundas no sentido de uma insatisfação consigo próprio, com as instituições, uma desilusão e tudo isso tem que ser muito trabalhado em todos os níveis. Esperamos mudanças nas próximas eleições. Rodrigo, por favor. Nós vamos esperar aí, né, 2014, né, está bem próximo, para a gente ver se haverá um retrocesso ou se haverá avanço, tanto por parte do poder público, das autoridades, quanto por parte dos manifestantes, da sociedade, da população em geral. A expectativa é que que ambos possam ter avançado, possam ter criado novas formas de resolução desses conflitos sociais. Agora, é importante a gente perceber que existe, por um lado, Estado de Direito e Estado de Bem-Estar Social. Sem Estado de Direito, não tem Estado de Bem-Estar Social. E sem Estado de Bem-Estar Social, não tem Estado de Direito. É isso. Agradecemos, então. Finalizamos este Em Pauta com um tema tão pertinente, como passou rápido, né, esse programa. Nos encontramos na próxima semana. Lembrando que o nosso contato por e-mail é empauta@cançãonova.com e o nosso estúdio aqui da TV Canção Nova em Belo Horizonte se encontra na Avenida Isabel Bueno, 400, no bairro Jaraguá. É um prazer imenso estar aqui com você. Até a próxima semana, então, com mais um programa Em Pauta. Um grande abraço.